Buongiorno. Bom dia, good morning. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos e com as irmãs. È una grande gioia poter essere qui con tutti voi. Agradeço o acolhimento do pastor Fabiano, Ringrazio l'accoglienza mia, ma naturalmente di tutta la nostra chiesa, da pastora Anne também, anche di Anne, e dos seus filhos lindos. dei figli belli. Eu estou aqui para a glória do Senhor. Io sono venuto qui per la gloria del Signore. Meu nome é Osvaldo Lobo. Si chiama Osvaldo Lobo. Você sabe o que significa lobo? Non so se sapete la parola lobo in portoghese cosa significa. Significa lobo mesmo, que morde. Significa lupo, quindi lui sta facendo una battuta, il lupo che morde. Quindi pastore lupo. Mas o Pastore lobo. pastor lobo não morde. Però questo pastore lupo non dà in morse. Quem morde é pastor alemão. Che dà in morse il pastore tedesco. Pastor alemão morde. Perché quello si dà in morse. Eu sou casado com a Fabíola há 28 anos, vou pedir para ela ficar em pé. Ha 28 anni sposato con la Fabiola, la nostra sorella. Ela é muito bonita. Detto che è molto bella sua moglie. É por isso que eu sempre trago ela nas mensagens. Ed è per questo motivo che sempre porta sua moglie. Aí eu falo assim, minha esposa é muito bonita. E dice mia moglie è veramente molto bella. E as pessoas dizem, não é possível. Ho detto non è possibile. Então eu provo, fique em Allora pé. per dimostrare, eccola. Eu sou pai da Natália, que tem 24 anos e é casada com o Bruno. Ha una figlia Natalia che è sposata con Bruno recentemente che ha 24 anni. E o Arthur, que fez 21 anos no início desse mês. E Arthur che ha compiuto 21 anni adesso il mese scorso. No final de 2015, Alla fine del 2015 uma brasileira que é casada com um italiano una brasiliana che è sposata con un italiano ouviu falar de nós lá no Brasil ha sentito parlare del pastore Osvaldo e ela me mandou um e-mail. e allora ha scritto una posta elettronica E ela falou assim, você não quer vir para Itália? e ha invitato, ma pastore non vorresti venire in Italia per predicare? Naquele tempo eu estava profundamente envolvido com a minha igreja In quel periodo lui era estremamente coinvolto con il ministero della chiesa locale e eu não tinha como vir. e non aveva modo per venire qui in Italia. Mas aí comecei a orar. Ma ha incominciato a pregare Eu criei que eu podia vir. e credeva che poteva venire. E a irmã também creu que eu podia vir. E anche la sorella ha creduto che io potevo venire. E aí Deus moveu tudo. E il Signore ha messo tutto insieme. Porque quando dois na terra concordam a respeito de algo, Perché quando sulla terra due persone sono concordi, no céu também isso é afetado. anche nel cielo questa cosa è affettata, ossia è una cosa che è realizzata. Essa moça creu, seu esposo creu, Suo marito ha creduto, anche lei ha creduto e hoje eu estou aqui. e quindi oggi noi siamo qui. Essa moça ali, E quindi questa è la nostra sorella Erika, Erika e Samuel. e Samuele che sono venuti da Pistoia, siete qui venuti nell'amore di Gesù. Tá bem, gente? Amém. Obrigado, queridos. É um prazer estar aqui, viu? É uma alegria. Vamos orar um pouquinho? Vogliamo pregare al Signore? Senhor Deus e Pai, Signore Dio e Padre, em nome do Teu Filho Jesus, nel nome del tuo figlio Gesù, nós estabelecemos aqui na terra da Itália, noi stabiliamo qui dalla terra in Italia, Cesena, a Cesena, o reino do Senhor. il regno del Signore. Nós anunciamos a chegada do reino de Cristo Noi annunciamo l'arrivo del regno di Cristo e nós cortamos a comunicação e noi tagliamo la comunicazione contra todos os espíritos que não vêm da parte do Senhor Jesus. contro tutti gli spiriti che non provengono da parte del Signore. Nós declaramos que o sangue da E cruz noi dichiariamo che il sangue della croce está nos umbrais è sulle architravi e nos batentes dessa porta. e sugli architravi di questa E porta. a partir de E agora, da ora in poi apenas o Teu Espírito Santo soltanto il tuo Spirito Santo vai falar com a Tua igreja. parlerà con la tua Chiesa. Nós declaramos que somos Teus Noi dichiariamo che noi apparteniamo a te e estabelecemos a Tua autoridade nesse e local noi stabiliamo la tua autorità su questo e locale nessas vidas. e in queste vite. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amen. Amém, queridos? Amen. Nós vamos falar sobre libertação familiar hoje. Oggi noi parleremo sulla liberazione familiare E eu vou tratar a respeito desse livro que eu escrevi.
Pastore Osvaldo tratterà dell'argomento che è contenuto in questo libro, vedete anche qui sullo schermo, blindagem contra as trevas. che sarebbe questa blindatura, diciamo, contro le tenebre. Esse livro está ali fora se você quiser adquirir. Questo libro anche è disponibile nella nostra libreria. Está em português. È in portoghese però. Então, se você teve algum amigo brasileiro, Quindi se hai un amico brasiliano, português, moçambicano, o qualcuno in Africa che parla inglese, portoghese, angolano, angolano do Timor-Leste, e così via. isso, você pode levar para ele. Allora puoi portare anche questo libro. Eu tenho esse primeiro livro que eu escrevi, Questo è il primo libro che ha scritto, Autoridade sobre as Trevas. L'autorità di sopra delle tenebre, molto interessante. É um guia prático de libertação e batalha È espiritual. una guida pratica per la liberazione e per la battaglia spirituale. Eu ensino aqui a lidar. E l'insegnamento qui è come affrontare. Por exemplo, o espírito de morte. Per esempio, come affrontare lo spirito di morte. Pessoas que tentam o suicídio. Persone che hanno provato a uccidersi, suicidio. É muito comum È molto comune nós orarmos por pessoas deprimidas, por exemplo, pregare per una persona che si trova nella depressione. e manifestar um espírito de morte, um Tu espírito de preghi per la suicídio. persona e in quel momento si manifesta un demonio nella vita di quella persona. Nós tivemos no Japão esse ano Il ainda, pastore è stato in Giappone ancora quest'anno e nós tivemos a oportunidade de orar por uma menina japonesa. e ha avuto l'occasione di pregare per una bambina giapponese E manifestou ali um espírito de morte nela. e in quella bambina si è manifestato un demonio, uno spirito di morte. E ele se autodenominou: meu nome é morte. E questo spirito immondo, maligno, si è autodenominato: io sono lo spirito di morte. Então, o espírito imundo, ele não respeita a idade, Quindi lo spirito immondo non rispetta l'età, ele não respeita se a pessoa é velhinha ou se a pessoa é nova. non rispetta se la persona è una persona anziana o una persona giovane. Eu já lidei com muitos casos assim. Già affrontato molti casi di questo genere. Eu batizei uma senhora de 93 anos. Ha battezzato una sorella con 93 anni, E ela, antes, eu fiz um processo de libertação com ela. però il pastore ha anche guidato sia una cura pastorale, un processo di liberazione. E uma senhora de 93 anos carregada de espíritos imundos. É uma manifestação. Una sorella, ossia che prima ancora di diventare una sorella, aveva molti spiriti indemoniati, ossia immondi, sopra la sua vita. Isso está acontecendo do seu lado. E questo accade di fianco a noi, Seu vizinho, il tuo vicino di casa, seu empregado, o la persona che lavora magari per te, o dove tu lavori, seu chefe. il capo lavoro. Às vezes acontece com a nossa família. E a volte succede anche in casa, con la nostra E famiglia. nós vamos ver isso na Bíblia. Noi vogliamo guardare questo nella Bibbia. A Bíblia fala sobre isso. La Bibbia parla di questo problema. Esse livro fala sobre libertação de vícios, Questo libro per esempio parla della liberazione dei vizi, de problemas financeiros e econômicos. problemi economici. Então ele é um manual. Quindi è un manuale que você pode ler por capítulos. che puoi leggere ogni capitolo, Um capítulo não precisa ser na sequência do outro, non necessariamente deve leggere il libro in una sequenza, a seconda anche della necessità, mas ele te dá armas però ti offre delle armi para você vencer as trevas. perché tu possa sconfiggere le tenebre. E além disso, você vai encontrar os CDs. E poi anche troverai sempre nella nostra libreria dei CD. E essa mensagem, por exemplo, eu preguei ontem. Questo messaggio per esempio il pastore ha predicato ieri, E fala sobre sexualidade e espiritualidade. quindi la sessualità e la spiritualità. O calabouço da homossexualidade. Questo qua è anche un tema, ahimè, estremamente attuale che parla della fossa della omosessualità. Não no sentido de julgar a pessoa, Non nel senso che stiamo condannando e giudicando le persone, mas libertar a pessoa. ma portare questa persona verso una liberazione. É isso. Você está pronto? Sei pronto? Então vamos lá. Vamos Allora trabalhar. andiamo avanti, vogliamo Nós temos lavorare. só 45 minutos, é isso, pastor? Abbiamo circa 45 minuti. Então vamos caminhar. Amen. Amém? Você me ajuda? Tu mi puoi dare una mano, mi potresti aiutare? Pode passar? Pode passar? Eu traduzi do Salmo 91. Allora, il pastore ha tradotto, ha fatto lui da solo, Né? ma bravissimo, dal Salmo 91, quindi se vuoi aprire la Bibbia, aspetta che aprite la Bibbia, Salmo 91, E está escrito assim no Salmo 91, e c'è nel Salmo 91, que praga alguma che piaga alcuna chegará na minha casa.
si accosterà al tuo tabernacolo, alla tua casa. Tem uma versão que diz chegará à tua tenda. C'è un'altra versione che dice che male alcune arriverà sotto la tua tenda. Está falando de uma proteção à sua família. Sta parlando di una protezione con la tua casa, con la tua famiglia. Deus se importa com a minha família. Dio si importa con la mia e con la tua famiglia. Deus se importa com a geração que vem depois de nós. Dio si importa con la generazione che viene dopo di noi. Porque se a fé que você tem, Perché se la fede che tu hai, você não transferir para os seus filhos, se la fede che hai non la trasferisci ai tuoi figli, ela morre na geração seguinte. quella fede muore nella generazione che viene dopo di te. A Itália um dia L'Italia un giorno foi o berço da fé cristã. è stata per un tempo la culla della fede cristiana. A Itália levou a fé L'Italia aveva elevato la fede, para muitos povos. aveva portato la fede per tanti popoli, Mas hoje, a geração de hoje, ma la generazione che vive adesso não quer saber de Deus. non vuole conoscere Dio, Não quer saber de andar com Deus. non vuole sapere di camminare con Dio. Os filhos, os nossos filhos, I nostri figli estão se perdendo. si stanno perdendo, Estão trocando Deus stanno scambiando Dio pelas coisas, per le cose, por relacionamentos humanos. per rapporti umani. Em vez de nossos filhos adorarem a Deus, Invece di cercare di adorare Dio, eles começam a adorar essas pedras que nós vivemos aqui. loro cominciano ad adorare queste pietre che noi vediamo qui. E essas coisas que roubam o nosso coração, E queste cose che rubano il nostro cuore, os prazeres que roubam a nossa intimidade com Deus, i piaceri che rubano la nostra intimità con Dio, roubam o tempo que nós devemos ter com Deus, rubano del tempo che possiamo dedicare insieme a Dio acabam nos afastando de Deus. e finiscono per allontanarci dal Signore. É algo muito sutil. È qualcosa di molto astuto, sottile. A pessoa não diz assim, eu detesto, eu odeio Deus. Eles não dizem La isso. persona non dirà per esempio io odio, detesto, non mi piace Dio, non diranno questo. Não é eu amo a Deus, No, diranno io amo Dio, mas eu vou me afastando devagarinho. ma piano piano incominciano ad allontanarsi da Dio. Deus está aqui Dio è qui, e eu vou apenas me afastando um pouco. però cosa succede? Dio è qui, ma io mi allontano appena giusto un po', E eu non dou molto. mais um passo E poi distante un de altro Deus. passo un po' più distante dal Eu faço uma Signore. escolha que me afasta de E Deus. faccio una scelta che mi allontana da Dio. Até que chega uma hora que eu não consigo mais enxergar Deus. Finché dopo io non riesco più a vedere Eu, Dio. eu sou capturado, Quindi sono intrappolato eu sou levado e sono portato, condotto por algo que a Bíblia chama de tentação. da cosa che la Bibbia chiama la tentazione. Satanás, o inimigo das nossas almas, Satana, il nemico delle nostre anime, é chamado de o grande tentador. è chiamato il grande tentatore, Ele é o grande sedutor. è il seduttore, il grande seduttore. Você já foi seduzido? Sei mai stato sedotto? Olhe para mim. Guarda me, Você já foi seduzido alguma vez? sei mai stato sedotto da qualcosa, da qualcuno? Foi seduzido a um relacionamento? Sedotto da un rapporto? Foi seduzido a assinar um contrato? Magari sedotto a firmare un contratto? Você pensou, é a melhor coisa que eu estou fazendo na minha vida. Questa è la miglior cosa che sto facendo nella mia vita. Mas você não leu aquelas letras miúdas. Ma magari non hai letto tutti quei caratteri piccolini, diciamo, le righe piccole. Mas você aceitou fazer o negócio. Ma tu hai accettato a prendere quelle avanti quelle business. Você foi convidado, seduzido Allora sei stato invitato e sedotto a comprar algo que você não a precisava. comprare qualcosa di cui tu non avevi bisogno. A mídia faz isso com a gente. La media, la pubblicità fa questo con noi. Compre isso aqui e você vai ser feliz. Compra questa roba qui perché tu sarai felice. Compre essa blusa. Compra questa camicia, Compre essa sandália. questi sandali. Olha como você vai ser feliz. Guarda come sarai felice. Se você tiver esse carro novo, Ma guarda, se tu hai questa macchina nuova, se você fizer essa viagem especial, se farai questo viaggio particolare, você vai ser feliz. allora tu sarai felice. Aí você compra a blusa, Allora compra magari você compra o quell'abbigliamento, sapato, compra magari quelle e scarpe você troca o seu carro e cambia anche di macchina e você continua feliz. e continua a essere sempre Só que felice. agora sem dinheiro Però agora, adesso ora, infelice e senza soldi e endividado. e con i debiti. Isso chama-se tentação. Questo si chiama tentazione. A tentação La tentazione sequestra o nosso juízo. sequestra, si ruba il nostro buon giudizio. A tentação La é tentazione uma arma
uma armadilha. è una trappola. É fácil de entrar, È molto facile entrare nella trappola, é impossível sair. però è impossibile uscirne. Se você não for liberto, Se tu non sei liberato, se o libertador não chegar até se você, il liberatore non si avvicina verso di te, você jamais sairá de tu lá. non ci riuscirai mai a uscire dalla trappola. Quando você comete um crime, Quando hai commesso un crimine, você vai para a prisão. devi andare dove? In prigione. Sabe quem pode tirar da prisão? Sai chi ti può togliere dalla prigione? Um advogado. Un avvocato. Jesus é o advogado junto ao Pai. Gesù Cristo è l'avvocato insieme al Padre. Mas a pessoa se afastou tanto de Jesus Ma la persona si è allontanata così tanto dal Signore que ele não confia mais em Jesus. che non confida, non si fida più del Signore. Ele fala: cadê E Jesus? dice: ma dov'è Gesù? A minha vida está desse jeito e cadê Jesus? La mia vita è così, dov'è Gesù? Isso é uma grande mentira. Questa è una grande menzogna, Porque nós fomos convidados para nos afastar de Jesus. perché noi siamo stati invitati per allontanarci da Gesù. O inimigo disse para você: Il nemico ha detto a te: vieni qui, você não precisa se envolver com nenhum crime, tu non ti devi coinvolgere con nessun crimine, mas você não precisa viver nessa camisa de força que é o cristianismo. ma non devi neanche vivere in questa camicia di forza che è il cristianesimo. Então você deixa de orar, Allora tu non cominci a non pregare più, porque você investe muito tempo para ganhar dinheiro, perché devi investire molto tempo per guadagnare soldi, para trabalhar, per lavorare, para cuidar de filho, per curare i para figli, investir no seu casamento. per investire nel tuo matrimonio Todas essas coisas que a vida nos oferece. e tutte queste cose che la vita ci offre. E qual é o tempo que eu tenho para orar? E qual è il tempo che io ho disponibile per pregare? Qual é o tempo que eu tenho para buscar a Bíblia? Qual è il tempo che io ho per cercare la parola, la Bibbia? Eu tenho 1 hora por semana. Io ho un'ora alla No settimana, domingo, alla eu domenica. não leio a Bíblia. Io non leggo la Mas o Bibbia, meu pastor lê, però Fabiano, mio pastore, e legge ele me ensina, e lui mi insegna, mas eu mesmo não tenho intimidade. ma io personalmente non ho intimità con il Signore. Por exemplo, Per esempio, tem alguns jogadores italianos ci sono alcuni calciatori italiani que são muito che famosos. no sono Brasil. molto famosi in Brasile. Por exemplo, o Brasil gosta muito do Baggio, Baggio, ricordate Baggio? aquele que perdeu o pênalti. Quello che ha perso il rigore. Você lembra dele? Vi ricordate di lui? A gente gosta dele. No, a noi piace molto. Tem um jogador italiano C'è un calciatore italiano que ele faz gol che lui fa 6 gol, e ele faz um gesto si assim. fa un gesto così. Como é que é o nome dele? Come si chiama? Eu queria que ele jogasse no meu time, Io volevo che lui giocasse nella mia squadra, lá no Flamengo. là nel Flamengo, nella sua squadra. Eu gosto muito dele. Mi piace molto. Eu sei detalhes da vida desse Io jogador. conosco dei dettagli sulla vita di questo Eu calciatore. sei que quando ele faz um gol, Io so che quando lui segna un gol, ele fica feliz. lui rimane molto contento Ele faz assim. e fa questa mossa qua. Ele está dizendo algo para alguém. Lui sta comunicando qualcosa a qualcuno, Talvez para sua esposa, forse a sua moglie, talvez para sua torcida. forse per i tifosi. Eu ouvi falar dele, Io ho sentito parlare di lui, mas eu nunca fui apresentado a ele. ma non sono mai stato presentato personalmente a come stai. Não tenho intimidade. Non ho intimità, Nunca fui na casa dele. non sono mai andato a casa sua. Eu não sei daquilo que ele vive, o que ele gosta de comer. Non so come vive, cosa gli piace mangiare. E assim que a igreja está vivendo. È in questo modo che la Chiesa di Cristo sta vivendo. Ouve Jesus. Ascolta parlare di Gesù, Conhece de ouvir falar. conosce di aver sentito parlare, Mas os olhos não veem. ma gli occhi non vedono Gesù. E aí você traz o teu filho para a igreja. Allora tu porti tuo figlio alla Chiesa, Eles estão lá sendo ensinados por um professor. sono lì con i professori, con i monitori della scuola domenicale, Mas em casa, ma in casa você não ensina a ser cristão. tu non insegni a loro a essere un vero cristiano. Em casa, Você não chama ele para orar. tu non chiami loro per pregare, Você não chama ele para ler a Bíblia. non chiami loro per leggere la Bibbia. Em casa, ele vê você pecando. In casa loro ti vedono peccando. Ele vê o papai Lui vede il padre sendo violento com a che è mamãe, violento verso la mamma, com palavras con duras. parole dure. Ele vê a mamãe Lui vede la mamma xingando o papai. che bestemmia contro il padre. Ele vê o pai e a mãe Lui vede il papà e la mamma maldizendo Deus. che stanno maledicendo Dio. Nós estamos impressionados Noi siamo rimasti como impressionati, alguns italianos stupiti come alcuni italiani xingam Deus. bestemmiano contro il Signore. Eu fiquei impressionado com isso. Lui è rimasto colpito, impressionato. Isso é algo Questa è una cosa que atrai para a sua che vida attrae alla tua vita o mal. il male, Porque você rejeita Deus. perché stai rifiutando Dio, Porque com o coração se crê, perché con il cuore si crede, mas com a boca se confessa
Tu credi in Gesù? Crê em Jesus? Credi in Gesù? Jesus diz assim: Gesù dice così: por aquilo que você falar, da quello che dici você vai ser justificado tu sarai giudicato ou será condenado. o sarai pure condannato. A Bíblia diz: aquele que invocar, Colui che invoca il Signore, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. colui che invocherà il nome del Signore sarà salvato. Você pode dizer: meu Jesus Cristo, Tu puoi dire: mio Signore Cristo Gesù, tem misericórdia. abbi misericordia di me. Agora Jesus diz Ma Gesù ha detto que de toda palavra frívola que sai da boca do homem, che ogni parola tolta, diciamo, brutta che esce dalla bocca dell'uomo, ele vai dar conta no dia do juízo. noi dovremo dar conto nel giorno del giudizio davanti a Dio. Você está trazendo seu filho para a igreja, Stai portando tuo figlio alla chiesa. mas você está vivendo fora da fé cristã dentro de casa. Tu porti tuo figlio alla chiesa, ma in casa stai vivendo lontano dal Signore. Na igreja é uma bênção. In chiesa è una benedizione. Você encontra os irmãos Incontri i e fratelli, dá um belo sorriso. sei per il bel sorriso, A paz do Senhor. la pace del Eu te Signore. amo em Cristo. Io ti amo in Cristo. Mas em Ma casa, in casa você é do mal. tu sei cattivo, Você amaldiçoa. tu stai maledicendo. Em casa, In casa você é zangado, tu sei sempre arrabbiato, mal-humorado, sempre di malumore, ranzinza, sempre nascosto, sempre con il muso, pão duro. sempre tirchio, Você é avarento. sei una persona avara, Você não cuida das pessoas. non curi le Você persone, cuida melhor de quem está fora. tu curi meglio quelle che sono da fuori, De quem está dentro. anziché quelle che sono dentro a casa tua. Eu atendi um jovem, Allora lui ha curato un giovane, filho de um pastor. figlio di un pastore. Eu atendi ele esses dias em Curitiba, na minha cidade do Brasil. Allora a casa sua, diciamo, il pastore ha parlato con questo giovane, figlio di un pastore. Esse jovem veio de São Paulo, a distância de São Paulo a Curitiba dá 400 Allora quilômetros. immagina che questo ragazzo è partito da San Paolo, ha fatto un viaggio di 400 km per andare fino alla sua città che è É Curitiba. daqui a Roma? È un po' più lontano, è un po' più lontano, ancora come dai, un po' più lontano di Roma. E ele veio conversar comigo e dizia o seguinte: E allora lui è venuto a parlare con il pastore Osvaldo e ha detto questo: meu pai é pastor. mio papà è un pastore, Ele chega na igreja, lui arriva in chiesa, ele pega as crianças no colo lui prende i bambini in braccio e brinca com as e crianças gioca con i bambini, e faz jogos com as e crianças gioca con i bambini, e celebra com as e crianças. si rallegra con i bambini. Mas quando eu chego em Ma casa, quando arriva in quando casa, ele vem para casa, quando lui arriva a casa, ele só briga comigo, lui litiga sempre con ele me, só me cobra, lui mi chiede sempre, ele só me critica. e mi critica sempre. Eu cresci com aquilo. Io sono cresciuto così, Eu não quero esse Deus no meu io non pai. voglio il Dio di mio padre. Entenda o que eu vou dizer para você. Allora comprendi quello che sto per dirti. A maneira como você vive em casa, Il modo in cui tu vivi in casa, na tua intimidade, nella tua intimità, é muito mais importante do que a maneira como as pessoas se enxergam você. è molto più importante della maniera in cui le persone vedono te. Jesus, no Sermão do Monte, Gesù nel sermone sul monte, ele fala o seguinte: lui parla così: a tua intimidade la tua intimità deve ser vivida na privacidade, deve essere vissuta nella privacy, na sua confidencialidade. quell'ambiente confidenziale. Quando você orar, Quando preghi, entra no teu quarto, vai fecha nella a tua porta. cameretta, chiude la porta, Segredo. un segreto, Ora em segredo. prega in segreto, O teu Deus vai te ouvir perché il tuo Dio ti ascolterà no segredo. nel Em segreto, secreto. nel E segreto, te recompensará. e ti darà ricompensa per quella cosa. Quando você fizer o bem, Quando farai il bene, quando você der esmolas, quando darai l'elemosina, deixa eu falar um pouquinho sobre dinheiro aqui. allora parliamo un attimo sul discorso dei soldi. A Bíblia fala sobre 4 pontos financeiros na vida do homem. La Bibbia parla di almeno 4 punti degli aspetti economici, finanziari della vita di una persona. Por exemplo, eu não gostava muito de falar de dízimo. Per esempio, non mi piaceva parlare molto della decima. Quando eu me converti há muito mais de 20 anos, Quando lui si è convertito al Signore 20 anni fa, eu não gostava dessa história de dízimo. non gli piaceva questa storia della decima. E eu não sabia por que tinha essa obrigação de E dízimo. non sapevo perché c'era questo obbligo della decima. Só que não era uma obrigação. Ma non era un obbligo. O dízimo não abençoa a igreja. La decima non benedice la Chiesa. O dízimo não abençoa a vida do pastor. La decima non benedice la vita del O pastore. dízimo abençoa a vida do dizimista. La decima benedice la vita del donatore. Eu não entendia isso. Allora io non avevo compreso questo. Porque eu achava que o dízimo era uma coisa material. Perché io pensavo, io tenevo la decima come una cosa prettamente materiale. Mas não é. O dinheiro é algo espiritual. Ma i soldi è un qualcosa che sono anche spirituali. Jesus diz Gesù dice
que, aliás, é Timóteo que diz isso. Allora, Paulo diz a Timóteo, Paolo dice a Timoteo, capítulo 1, verso 6 ou 16. capitolo 1, versetto 16 o Diz 17, que o amor ao dinheiro che l'amore al é denaro a raiz, è la radice, é a causa è il motivo, la causa de toda espécie de males. di tutto il male che esiste. Nós vivemos a nossa vida Noi viviamo la nostra vita pensando em dinheiro. pensando in soldi. Todos os sonhos da gente Tutti i nostri sogni acabam esbarrando no dinheiro. vanno sempre a colpire i soldi. Então eu pego aqui, Allora prendo qui pastor Fabiano, Pastore Fabiano e eu coloco ele no centro de uma guerra. e lo metto al centro di una guerra. Eu levo ele para a cidade de Alepo, na Síria. Allora lui mi conduce in Aleppo in Siria. Alepo é alvo da briga entre o Estado Islâmico, ISIS, né? Allora sapete che in Aleppo c'è il fronte di guerra, diciamo, contro E o l'ISIS exército sírio. e c'è l'esercito siriano E ali tem a coalizão, e c'è questa coalizione eles lutam ali no meio da e guerra. loro stanno a combattere in mezzo a questa guerra. Eu pego o pastor E Fabiano, prende Fabiano, coloco lá lo mette lì e digo assim para e ele: dico così a Fabiano: você está sem nada, sem dinheiro, adesso tu non hai nessun soldo, mas você está com Deus. ma sei con Dio. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Deus está contigo. Dio è con te. Tchau. Ciao. E eu vou embora. E vado via. Você fica tranquilo, Fabiano? A lui mi chiede: ma tu saresti tranquillo, Fabiano? No. Vamos fazer ao contrário? Allora facciamo l'incontrario. Eu coloco ele em Alepo, Io metto lui in te Aleppo, dou um cartão de crédito mi dà una carta di credito ilimitado. illimitata, E mais eu te dou dinheiro em espécie, mi dà anche cash 100 mil euros. 100.000 euro. E aí você pode ir para um hotel, E posso così andare in albergo, você pode comprar uma passagem para sair de Alepo, posso anche comprare un biglietto per uscire da quella você località, pode acertar um acordo com alguém te levar para fora. oppure posso prendere una persona che mi possa condurre altrove. A pergunta é, La domanda è: com quem você quer ficar? con chi vorresti rimanere? Com o dinheiro Con i soldi ou com Deus? o con Dio? Você está entendendo? Avete capito? O dinheiro, ele se disfarça de esperança. Allora, i soldi si mimetizzano, ossia come se fosse una falsa speranza. O dinheiro, ele se disfarça de um falso Deus. Lui si trasforma in un pseudo, ossia un falso Dio, Porque o dinheiro pode te dar coisas. perché i soldi ti possono dare delle cose. Eu posso comprar coisas Io posso comprare delle cose que Deus não vai me dar. che Dio non mi darà, E isso é uma mentira. e questa è una menzogna. Então você começa a agir Allora tu incominci ad agire numa espécie de adoração ao dinheiro. in una specie di adorazione verso il denaro. É por isso que Mateus capítulo 6, verso 24, Ed è per questo motivo che Matteo capitolo 6, versetto 24, Jesus adverte a gente. Gesù ha avvertito noi: Não pode servir a Deus. non puoi servire a Dio É o dinheiro. e ai soldi, Você não pode servir a Deus. non puoi servire a Dio E a mamão. e a Mammon, Porque eles rivalizam entre si. perché c'è una rivalità tra di loro, Você vai amar um, perché o amerai l'uno você vai odiar outro. e odierai l'altro. E aí, E allora, quando a gente fala de dízimo, quando noi parliamo della decima, você fala o seguinte: noi diciamo eu questo: não consigo viver com 100%. io non riesco a vivere neanche con 100%, Como é que eu vou viver com 90%? come farò a vivere con 90%? Como é que eu vou estruturar a minha vida Come posso strutturare e organizzare la mia vita com 90%? con 90%? É porque na sua cabeça Perché nella tua testa a matemática de Deus não la funciona. matematica di Dio non funziona. Muita gente fala muito bem Molta gente parla molto bene daquele menino que traz 5 pães e 2 peixes. da quel bambino, diciamo, che ha portato i pani e i pesci. E todo mundo diz: que bonito esse menino. Che bello questo bambino. Eu não ligo para esse menino. Non mi importa di questo bambino. Eu gosto do pai desse menino, Mi piace il babbo di questo bambino, mãe desse menino, la mamma di questo bambino, porque ela ensinou o menino a ser generoso, perché ha insegnato il figlio a essere a generoso, a compartilhar, condividere, a ser generoso com as pessoas que não têm. a essere generoso con le persone che non hanno niente. Ele aprendeu em casa. Lui ha imparato in casa E como o pai dele ensinou, e siccome suo babbo l'ha insegnato, ele entrega 5 pães e 2 peixes. allora lui ha questi 2 pesciolini e 5 pani che consegna. Entenda que Deus não precisa de muito. Guarda che a Dio non serve molto. O que constrói a igreja Quello che costruisce una chiesa não são os ricos. non sono i ricchi, Não são os ricos. non sono i ricchi che costruiscono la chiesa, São os fiéis. sono i fedeli. Sabe quem é Sai chi sono que reclama de dízimo? che si lamenta delle decime?
Quem não é dizimista. chi non è un donatore, Ele sempre fala mal do dízimo. parla sempre contro la donazione, Porque o coração dele perché il suo cuore está preso no dinheiro. è attaccato ai soldi. E é por isso que ele vive buscando dinheiro. Ed è per questo motivo che vive sempre dietro ai soldi. Agora, pastor, como é que eu santifico o dinheiro? Allora, pastore, come posso santificare i soldi? Porque o dinheiro é capaz de separar pessoas que se amam. Perché i soldi possono addirittura separare persone che si amano. Giuseppe, Filho de Jacó, figlio di Giacobbe, ele é vendido pelos próprios irmãos lui è stato venduto dai suoi stessi fratelli por 20 moedas de prata. per 20 monete d'argento. Irmão para de falar com irmão por causa de dinheiro. Fratello non parla più con un altro fratello a causa dei soldi. Tem filho que mata pai por causa de herança. Ci sono figli che hanno ucciso i propri genitori a causa dell'eredità. Amigos que se amam Amici che sono compagni da una vita cortam as relações. hanno stroncato i rapporti Porque um empresta dinheiro para o outro perché uno ha dato i soldi all'altro, ha prestato, e o outro dá calote. e poi l'altro gli fa il buco nell'acqua e non lo paga indietro. Jesus, gente, Allora Gesù foi traído è stato tradito por moedas de prata. per monete d'argento. Judas viu Jesus fazer milagres. Giuda ha visto che Cristo Gesù faceva i miracoli, Viu os cegos verem, ha visto i ciechi che vedevano, ou surdos i ouvirem, sordi che cominciavano ad ascoltare, alegrados pularem de alegria. le persone, diciamo, i paralitici che camminavano. Judas viu Jesus andando sobre a água. Giuda ha visto anche Gesù che camminava sulle acque. Judas viu Jesus calar o tempo ruim e a tempestade. Giuda ha visto quando il Signore ha fermato la tempesta. Mesmo assim, Ancora pur così, ele entregou Jesus lui ha consegnato Gesù por algumas moedas de per prata. alcune monete di argento. Você está entendendo como é que o dinheiro é mau? Avete compreso come i soldi sono cattivi? Ele pode te enganar. Ti può ingannare. Então, quando você entrega o dízimo, Allora, quando tu consegni la você decima, não está pagando uma obrigação. tu non stai pagando, non è un obbligo, Não é mais uma prestação. non un'altra rata che stai consegnando. Prestação da casa, Una rata della casa, dell'affitto a prestação do carro, o della macchina, colégio, a faculdade da la criança. scuola, acqua, luce, gas. Tem dinheiro para tudo, Ci sono soldi per tutto, para Deus não tem. ma per il Signore non Não c'è. sobra. Por quê? Non è rimasto niente, Signore, mi dispiace, Porque você esqueceu perché ti sei dimenticato, que o dízimo é primícia. perché la decima è la primizia. A Bíblia diz em Provérbios: La Bibbia dice in Proverbi, honra ao Senhor. onora il Signore. Diga, honra ao Senhor Potete ripetere, onora il Signore com as primícias con le primizie das tuas rendas. delle tue rendite E os teus celeiros serão fartos. e i tuoi granai saranno pieni. Escute, Ascolta. são os teus celeiros I tuoi granai, serão fartos. i tuoi granai E os teus lagares transbordarão de vinho. oh Signore, le tue São os botte. galões. Sì. Le botte saranno piene di vino, di mosto. Ele diz que eu entrego. Allora lui dice, io consegno. Há uma impressão de que eu vou ficar com menos. Sembra all'impressione che io rimarrò con meno, Mas na verdade eu fico com mais. ma in effetti io ho molto di più, E Deus, ele derrama sobre mim. perché Dio versa su di me. Quem não conhece nenhum texto bíblico sobre dinheiro, Chi non conosce nessun testo biblico che parla dei soldi, conhece pelo menos um. conosce almeno uno. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. In Malachia, portate tutte le decime alla casa del Signore, Porque eu abrirei a janela do céu. perché io aprirò le finestre del cielo. Janela você só abre de dentro para fora. La finestra si può aprire soltanto dall'interno, mai Você dall'esterno. não consegue abrir de fora para dentro. Tu non puoi aprire la finestra A dall'esterno. janela do céu que abre é Deus. La finestra del paradiso la apre solo Dio. Eu abrirei a janela do céu. Il Signore dice, io aprirò la finestra del Eu cielo. vou derramar uma bênção sobre Io você. verserò su di te una benedizione. Você não vai conseguir capturar tudo. Tu non riuscirai a catturare tutto. Vai transbordar. E allora traboccherai. E eu vou repreender o devorador. Io riprenderò quello che divora, che distrugge. O devorador é uma figura de um gafanhoto. Il distruggitore, quello che distrugge è la cavalletta. Vocês têm aqui muitas, eu vi na estrada, muitas lavouras. Abbiamo qui la campagna, no? Che dappertutto c'è un po' di tutto, la frutta, il grano, Quando o gafanhoto vem, ma quando la cavalletta viene, ele arrasa a tua produção. distrugge tutta la tua produzione. O dízimo La decima é uma proteção para você. è una protezione per te. Você não sabe a razão Tu non sai il motivo do engasgamento econômico. dei problemi economici. Quando alguém está com questões econômicas, Quando una persona affronta questioni economiche, a primeira coisa que ela faz, la prima cosa che fa retém o dízimo. non dà più la decima. E ela pensa
assim, E lui pensa o lei eu pensa così. preciso pagar as Io contas. devo pagare le bollette. Quando na verdade, Quando in effetti o dízimo deve ser a primeira coisa a você la trazer. decima deve essere la prima cosa che io offro al O Signore. apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 8 e 9. ele diz, aquele que muito semeia, Colui che molto semina, ele muito colhe. molto raccoglierà. Mas o diabo vai dizer para você, Ma il diavolo dirà a te, não obedeça, non ubbidire, não acredite em Deus, non credere in Dio, não acredite na palavra de Deus. non credere nella parola Você di vai Dio. passar fome. Tu avrai fame, Esse Deus não vai cuidar de você. questo Dio non avrà cura di te. Esse Deus não permitiu que você permanecesse no seu emprego. Questo Dio non ti ha permesso che tu continuassi al lavoro. Você tem medo de confiar em Deus. Tu hai paura di confidare in Você Dio. desconfia de Deus. Non ti fidi più di Dio. A estratégia do diabo é sempre a La mesma. strategia dell'nemico è uguale, sempre la stessa. Desde o Éden, Fino dall'Eden. você tem certeza? Ma sei sicuro? Ele disse para Eva, Lui ha detto a Eva, Deus está sonegando uma alegria para você. Dio ti ha privato di un'allegria Ele sempre vai levar você e Lui sempre ti condurrà a um lugar de a dúvida, un luogo di dubbio para que você não creia na palavra, perché tu non credi nella para parola, que você não seja protegido perché tu non sia e para protetto que você não seja abençoado. e affinché tu non sia benedetto. Escute, Ascolta, quando se fala de dízimo quando si parla di e decima você traz o dízimo aqui, e tu hai portato la decima qui, eu vou apelar para Mateus capítulo 23. allora in Matteo capitolo 23 Jesus diz, Gesù dice o que é maior, che cosa è più grande? o ouro L'oro ou o altar que santifica o ouro? o l'altare in cui l'oro è santificato? Quando você devolve ao Senhor, Quando tu riporti al você Signore não paga uma prestação, non stai pagando una rata, você está sacrificando. è un sacrificio É al Signore, è sacrifício. un E sacrificio. agora eu vou falar sobre a oferta. Allora parlo anche dell'offerta. Oferta L'offerta é è sacrifício. sacrificio. Hebreus capítulo 11, verso 3 e verso 4 Ebrei 11, 3 e 4. diz que pela fé Per la fede, Abel Abele ofereceu sacrifício. ha offerto un sacrificio. Diga, ofereceu sacrifício. Potete dire offerto un sacrificio Mais excelente do que Caim. più eccellente di quello di E Caino. por isso, E per questo os motivo seus sacrifícios i suoi sacrifici foram aceitos. sono stati accolti, accettati dal Signore. Não há problema entre o sacrifício de um e o sacrifício de outro. Qual è il problema tra il sacrificio di uno e il sacrificio dell'altro? Um trouxe fruto da terra, o outro trouxe a premissa do seu rebanho. Allora, uno ha portato dei legumi, delle frutte e l'altro ha portato la primizia del suo gregge. A questão foi a primícia. La questione è quella primizia. Diz assim, Dice così, que Abel trouxe das primícias. Abele ha portato dalla primizia. Entende o que é primícia? Sapete che cos'è la primizia? A primícia diz assim, La primizia dice così, primeiro Deus, prima Dio, depois eu. dopo io. Caim Caino não fez isso. non ha fatto così. A Bíblia diz, ao cabo de dias, Che alla fine dei giorni, aquilo que sobrou, quello che era rimasto, ele pegou e trouxe para lui Deus. ha preso e ha portato a Dio. Ele não honrou Deus. Lui non ha onorato Dio. E Caim diz, Caino dice, primeiro eu prima io e depois e Deus. dopo Dio. Agora tem um terceiro tipo de gente. Però c'è anche un terzo tipo di persone. Ele diz primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. Poi dici primo io, dopo io, dopo io, dopo io, dopo io. E depois eu, e só E lá no dopo fim. io, e dopo magari E só no fim, e solo alla fine eu também. e anch'io. Eu não quero saber de Dio non vuole sapere di niente. vocês entendem isso? Avete capito questo? Existe uma terceira questão em finanças Esiste anche una questione terza, numero 3 nelle que finanze, eu quero voltar. che voglio tornare. É a questão da esmola. Ossia dell'elemosina. Eu venho da Igreja Católica Romana. Lui, il suo background è della Chiesa, lui proviene dalla Chiesa cattolica romana, Eu fui batizado è stato battezzato na Igreja nella Católica. Chiesa cattolica, Eu fui crismado. ha avuto la cresima. Aqui também tem crisma, a confirmação. Sì, c'è anche qui la cresima. Fui confessar com o padre. Quindi è andato a confessarsi con il prete. E o padre me deu, lá no Brasil, não sei se funciona desse mesmo jeito, você tem que fazer umas orações depois da confissão. Allora praticamente come si usa a fare anche in Italia, il prete dice senti adesso deve fare tot preghiere. É uma penitência. Quindi la penitenza, Alguém aqui já foi católico? qualcuno qui è mai stato cattolico? Então vocês sabem do que eu Quindi estou falando. sapete di cosa sto parlando. Você vai orar 30 Ave Maria, Allora 30 Ave Maria, dependendo do pecado, você ora 100 Ave e a Maria. seconda del peccato abbiamo centinaia di Ave E Maria, Padre Nosso, Padre nostro, creio em Deus Padre. credi in Dio Padre. Mas esse padre fez diferente. Ma questo prete ha fatto in maniera diversa, Ele me deu a Bíblia. mi ha dato la Bibbia. Você vai ler Salmos. Allora ha detto a lui, tu devi leggere i salmi, Você vai
ler do capítulo tal ao capítulo tal. deve leggere da questo capitolo fino a quest'altro capitolo Eu qui. gosto muito de ler. E a lui piace molto leggere. Eu li a Bíblia inteira E ha letto tutta la Bibbia. e fiquei muito confuso. E è rimasto molto confuso. E um dia eu fui conversar com o padre. E un giorno è andato a parlare con il prete. Ele era meu amigo e nós tomávamos cerveja junto. Loro erano amici e bevevano la birra insieme. E havia um restaurante que estava inaugurando. E c'era l'inaugurazione di un ristorante. O padre gostava muito de beber. E quel prete beveva molta birra. É muito, ele ficava bêbado. Molto. Diventava ubriaco. E eu tinha que dirigir para ele. E lui doveva guidare la macchina del prete. Ele era um homem muito bom e muito bacana. Era una persona buona, una persona gentile. Meu amigo. Un amico. E uma vez ele bêbado, E una volta quando ero ubriaco eu perguntei para ele: ho chiesto a lui: aquela Bíblia que você me deu é a Bíblia de católico? quella Bibbia che mi hai dato è una Bibbia dei cattolici? Disse sim. Dice sì. É assinada pelo Papa Paulo VI. È stata firmata dal Papa Paolo VI. Passou pelo concílio. È stata presentata anche al O concilio. nome da Bíblia é Bíblia Ave Maria, Il nome di questa Bibbia è la Bibbia Ave Maria no Brasil. in Brasile. E eu falei: mas a Bíblia me manda para lá. Però la Bibbia mi dice di andare da questa direzione qua. E a igreja me manda para lá. E la Chiesa mi sta mandando di là. Ele falou: não, No, 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 no. nós não obedecemos a Bíblia. No, noi non ubbidiamo la Bibbia. Nós obedecemos ao Papa. Noi la nostra ubbidienza è verso il Papa. Nós obedecemos a Roma. Noi ubbidiamo Roma. Se você quiser obedecer, Se tu vuoi ubbidire, escuta, o padre estava, il padre era assolutamente ubriaco, era già partito. e ele diz: E lui dice: quer obedecer a Bíblia? vuoi ubbidire la Você Bibbia? tem que ir para a igreja de crente. Allora devi andare nella chiesa degli evangelisti, la chiesa evangelica, Esses protestantes i aí, protestanti, né? E ele falou: igreja la batista, chiesa battista, metodista, metodista, presbiteriana. O presbiteriana, resto não presta. perché il resto non serve a niente. Não se mete com a igreja pentecostal. Non ti stanno bene male. No, lascia stare. E aí, eu comecei a ler a Bíblia Allora ho cominciato a leggere la Bibbia e me converti ao Senhor. e mi sono convertito al Signore. E entreguei minha vida ao Senhor. E mi sono consegnato al Signore. Quando a gente fala sobre esmola, Quando parliamo delle é elemosine, algo que se fala muito na igreja è católica, qualcosa che si parla molto nella Chiesa Cattolica, mas não se fala dentro de igreja evangélica. ma non si parla delle elemosine all'interno delle chiese evangeliche, Mas é Bíblia. ma è No biblico. capítulo 8 de Atos, Capitolo 8 di Atti conta a história de um homem racconta la storia di un uomo que as esmolas dele che le sue elemosine chegam até Deus, arrivano fino al Signore, a ponto de Deus tirar Pedro al punto che Dio ha preso de Pietro uma cidade da una città e levou ele para pregar e lo ha portato, lo ha condotto a predicare lì nella città di questo uomo, na casa desse homem. a casa di questo uomo. Era um homem bom. Era un uomo Então buono. escute isso. Allora ascolta bene, Não vire o rosto. non voltare la faccia. Vocês têm muitos pobres. Io so che ci sono tanti poveri, Não aqui em Tiazena, magari non forse tanto che c'è mas gente, em Milão. ma a Milano. Fiquei impressionado È rimasto impressionato com a quantidade de gente pedindo dinheiro na con rua, la quantità di persone che chiedono i soldi, jogados na che rua, sono lì buttati per terra, dormindo com um cachorrinho che dormono insieme a un cane, debaixo das marquises. sotto diciamo il balcone. Escute o que eu vou dizer. Ascolta bene quello che sto per dire. Coisa mais bem-aventurada La cosa più beata é dar do que receber. è dare anziché ricevere. O Brasil não é diferente de Il você. Brasile non è diverso. Os uruguaios, Gli uruguaiani os argentinos pobres, e anche gli argentini che sono poveri sobem para o sul do Brasil para pedir dinheiro. vanno verso il sud del Brasile per chiedere l'elemosina. Eles ficam nas esquinas da rua jogando malabares. Allora loro si mettono negli incroci e buttano le palline per l'aria, fanno diciamo tutta la giocheria, no? Giochi di circo, circenze. Que vem pedir dinheiro. E fanno questo mini spettacolo in mezzo alla strada per chiedere dei soldi. Alguns deles são drogados. E molti di questi ragazzi sono drogati. Estão pedindo dinheiro Sono lì in mezzo alla strada chiedendo soldi para comprar droga. per comprare droga. Na minha cidade é proibido. Nella città dove abita è vietato. É proibido dar dinheiro. È vietato dare soldi. Na verdade não é uma proibição, é uma orientação. In effetti non è un divieto, ma è una orientazione. Mas eu dou dinheiro. Ma il pastore dice che lo stesso dai soldi. Meu filho diz: Mio figlio mi dice: pai, ele vai comprar droga. padre, non li comprerà la droga. Mas a Bíblia diz Ma la Bibbia dice para você dar. che io devo dare. Dá o que te pede. Dare quello che ti ha chiesto. Porque melhor é dar Perché è meglio dare do que receber. che ricevere. Entenda o que eu vou dizer. Capisci quello che sto Curitiba dicendo? é muito frio. Curitiba é muito frio. Curitiba, la sua città è molto fredda. Hoje lá está fazendo 0 grau. A Curitiba in Brasile oggi ci sono 0 gradi. Oggi, 0 gradi, oggi.
Eu estou dentro do meu carro quente Allora immagina che sono dentro la macchina calda e tem um moço do lado de fora pedindo e dinheiro. fuori dalla macchina c'è uno che chiede soldi. Eu entrego para ele de esmola Allora do a lui questa elemosina, algumas moedas, qualche moneta, uma nota pequena. o magari una banconota da pochi soldi. Melhor é dar È meglio dare do que receber. che ricevere. É melhor estar aqui dentro do carro È quente meglio essere qui dentro la macchina calda do que lá fora pedindo dinheiro para che essere comprar. fuori a chiedere i soldi. Você entende o princípio? Avete compreso il principio? Não acredite nisso, no dinheiro. Non credere nei soldi. Quando você tiver um câncer Quando avrai un cancro incurável, incurabile, o dinheiro não vai i resolver. soldi non possono risolvere. Você pode comprar o melhor que a medicina pode Tu pagar, puoi comprare la medicina migliore che esiste nel mercato, mas você não vai conseguir comprar sua cura. ma non riuscirai a comprare la guarigione. Olha para essas cadeiras vazias. Guardate queste sedie vuote. Você está vendo cadeiras vazias? Avete visto delle sedie vuote? Quantos aqui tem alguém na sua família que está desviado, afastado do Evangelho? Quanti di voi avete qualcuno della vostra famiglia che si è deviato dalla parola di Dio? Levanta a mão. Alzate la mano. Tem filho, tem Un marido, figlio, una tem irmão, figlia, você está un vendo? fratello, Alguém una tem a mão sorella. levantada? Alzate la mano, rimanete con Agora la olha para o mano. lado. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Você está vendo? Guardate in Guarda. cima, quante persone potete abbassare? Você vai para o céu, Tu vai in paradiso, você vai para a eternidade, vai per l'eternità con il Signore Gesù, e o seu filho vai para onde? il tuo figlio dove va? Seu marido vai para onde? Tuo marito dove andrà? Seu pai vai para onde? Tuo babbo? Quero te fazer uma Ti pergunta. voglio fare una domanda. Quanto você investiria em dinheiro Quanto investiresti di soldi para ter do seu lado nessa cadeira vazia per avere di fianco a te in questa sedia vuota a pessoa que você ama? la persona che tu ami? Quanto? Quanto? Quanto investiresti? Você está entendendo que o dinheiro não resolve? Avete capito che i soldi non risolvono? Agora, se você se aproximar de Jesus, Però se tu ti avvicini al Signore Gesù, Pedro tinha dificuldade de pagar o imposto. Pietro aveva la difficoltà di pagare le tasse. Jesus diz: Gesù dice: pega a vara e pega um peixe. Pietro, prendi il bastone e vai a pescare. Quando você pegar o primeiro peixe, E quando pescherai il primo pesce, vai ter uma moeda na garganta dele. ci sarà una moneta dentro la sua bocca. Tira a moeda, Togli la moneta, paga o meu e teu imposto. paga la mia tassa e anche la tua. Deus sabe o que a gente precisa. Dio sa di tutto quello di cui Ele é abbiamo o dono da bisogno. prata. Lui è il padrone dell'argento e dell'oro. dinheiro. Non confidare nei Confia soldi, no Senhor. confida nel Quando Signore. você vem trazendo o dízimo e tua Perché oferta, quando porti le tue offerte presenti anche la tua decima. quando você está entregando uma esmola para alguém na rua, Quando stai consegnando l'elemosina a una persona in mezzo alla strada. veja bem, esse dinheiro pode pagar uma conta sua. Magari questi soldi potevano pagare una tua bolletta. Você pode fazer uma poupança Puoi fare un piccolo risparmio para o futuro. per il futuro. Mas veja bem, Ma guarda bene, quando você entrega o dinheiro no altar, quando hai messo quei soldi davanti all'altare di Dio, você está dizendo: tu stai affermando: eu não confio em mamão, io non confido in eu Mammon, não confio nas riquezas, io non mi fido dei soldi, eu confio no Senhor. io mi fido del Signore. O Senhor é o meu Il Deus. Signore è mio Dio. E eu não tenho medo do futuro, Io non ho paura del futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. perché il futuro appartiene a E Dio. o meu Senhor, Il mio Dio, Ele tem para mim Lui ha per me planos de paz piani di pace e não de e mal. non di male. Ele quer me dar um destino bom. Lui mi vuole dare un avvenire buono. Você entende isso? Avete compreso questo? Cuidado com a maneira Ora, molta attenzione con la maniera, como você vive em casa. come vivi in casa. São pequenas coisas, Sono piccole cose, são pequenas gentilezas, sono piccole gentilezze, são pequenas palavras de doçura, sono piccole parole dolci em favor do seu filho, em favor verso tuo figlio, verso il coniuge, da sua mãe, della mamma, do seu vizinho, del tuo vicino di de alguém que casa, está perto de você, qualcuno che è vicino a te, que vai ser um testemunho. che sarà la testimonianza. A tua integridade La tua integrità não pode estar à venda, non la puoi svendere, é inegociável. è innegoziabile. Existem valores do reino Ci sono dei valori nel regno que não podem ser che negociados. sono innegoziabili. Se você entender isso, Se tu hai compreso questo, a praga não vai entrar na sua la casa. piaga non entrerà nella tua casa. Eu tenho um filho de 20, uma filha de 24 e um filho de 21. Quindi ho un figlio di 21 anni e una figlia con 24 anni. Os meus filhos nunca se desviaram, I suoi figli non si sono mai allontanati dal Signore, porque eu ensinei ele a amar uma mulher só. perché lui ha insegnato che deve amare una sola donna. O meu filho sabe que eu só amei a minha esposa. Perché mio figlio sa che io ho amato soltanto la moglie, una moglie. Eu ensino sexualidade para eles, Lui parla anche della sessualità ai figli, porque a Bíblia ensina isso para perché gente. la Bibbia insegna questo.
E eu não deixo ele apenas ouvir o que a escola conta. E non lascio soltanto lui sentire quello che insegna la Os scuola, seus amigos sem Deus ensinam. quello che i suoi amici senza Dio insegnano. Ele confia em mim. Lui si fida di me. E eu digo para E ele. io dico a lui, Uma vez ele lendo a Bíblia, una volta leggendo la Bibbia, lui, muito espertinho, molto furbo, ele lendo a história de Jacó. leggendo la storia di Giacobbe, Ele viu que Jacó tinha 4 esposas. ha visto che Giacobbe aveva 4 mogli. E ele fala uma vez assim: pai, Papà, quando eu crescer, quando cresco, eu posso ter 4 esposas? posso avere 4 donne? Eu falei para ele: Io ho detto a lui, meu filho, figlio mio, abaixa o seu short. abbassa il pantalone. Eu quero ver uma coisa. Voglio vedere una cosa. Quantos pintos você tem? Quanti genitali maschili hai? Ele disse: uma. Una. Então você vai ter uma mulher. Allora tu devi avere una donna. Você entendeu? Hai capito? E ele perguntou: e se eu tivesse 4 pintos? E se ne avessi 4, Você poderia ter 4 esposas. allora potevi avere 4. Você acha graça? Allora tu ridi, Mas ele entendeu. ma lui ha capito. Porque eu falei para a mente de uma criança. Perché ho parlato della mente di un bambino. Não com a maldade do coração e da mente do ser humano. Non per la cattiveria, la malizia di una persona adulta, Mas eu falei para uma criança. ma ho detto a un bambino. E meu filho Il diz: mio figlio ha detto, eu vou ter uma mulher. io avrò allora una moglie. E eu vou ter ela para sempre. E avrò questa moglie per sempre. Eu sou um evangelista do Brasil. Io sono un evangelista in Brasile. E vocês conhecem a fama da seleção de vôlei masculino do Brasil? Non so se avete sentito parlare della nazionale di pallavolo brasiliana. Ela é tão boa quanto o nosso time de futebol. È una squadra estremamente forte, molto brava. Nós ganhamos a medalha de ouro na última Olimpíada. Nelle ultime Olimpiadi la nazionale di pallavolo ha vinto la medaglia d'oro E um dia eu estou no aeroporto. contro l'Italia. Foi contra a Itália. Eu não queria falar isso, Non voleva dire questo, mas você entende. ma tu comprendi. Então eu estava no aeroporto. Allora lui si trovava in aeroporto, E ali estava um micro-ônibus, um ônibus da seleção de vôlei. allora lì c'era il bus che portava via questa nazionale. Eu falei: vou lá falar de Jesus. Vado lì a parlare di Gesù. Eu tinha os cartõezinhos E avevo lì i bigliettini com as palavras evangelísticas. con le frasi del Vangelo. Eu nem perguntei. Non ho neanche chiesto. Eu entrei no ônibus Entrate e nell'autobus fui distribuído para os jogadores de e ha vôlei distribuito a tutta la e a nazionale, comissão técnica. no, e a tutta la commissione E eu tecnica. fui até o fim. E fino alla fine dell'autobus. Estava bem bagunçado. E c'era un po' colocando as caos, malas em cima. gente che stava mettendo le valigie, Jogador alto. gente molto alta. Só tinha Golias. C'erano soltanto dei Golia E eu, um pequeno Davi. e io un piccolo Davide. Eles altos. Loro alti Eu baixinho. e io piccolo. Eles fortes. Loro forti Eu e fraquinho. io debole. Eu entreguei tudo e Io ho fui sair. consegnato tutto e stavo uscendo. Quando eu ia saindo, Quando stavo per uscire, o jogador engraçadinho allora uno che era un po', diciamo, che mi voleva prendere in chegou giro, a fazer uma piada. voleva fare un gioco, Gritou lá do fundo. mi voleva prendere in giro, quindi dal fondo dell'autobus ha urlato. E falou: essa igreja, Questa chiesa, essa religião, questa religione é aquela que os crentes não gostam de mulher. è quella chiesa che i credenti non piacciono delle donne. Eu falei: o quê? Che cosa? O quê? Che cosa? Não gosta de Non mulher? piace le Eu donne. falei: olha aqui, rapaz. Guarda ragazzo, Ele grande. lui molto alto, Io piccolo. io piccolo. Olha aqui, rapaz. Guarda ragazzo, Eu gosto tanto de mulher mi piace tanto la donna que eu tenho uma só pra mim. che ho una soltanto per me. E a tua? E la tua? É só tua? È solo tua? Sai correndo. E c'è scappato via. Aquilo que nós ensinamos para o nosso filho Quello che noi insegniamo ai nostri figli vai proteger. proteggerà noi. Um casamento seguro Un matrimonio solido produz um filho produce un figlio seguro. sicuro. Eles não crescem com medo. Loro non crescono con la paura. Eles não crescem com depressão. Loro non crescono con la depressione. A maior dificuldade que nós temos hoje La più grande difficoltà che noi abbiamo oggi é a ausência da figura è la mancanza, l'assenza della figura do sacerdócio masculino. del sacerdozio maschile. A ausência do sacerdócio masculino La assenza del sacerdozio maschile produz uma falta de proteção. produce una mancanza di protezione. O homem, L'uomo, ele dá direção, lui dà direzione, ele dá identidade, dà l'identità ele dá proteção e dà la protezione aos seus filhos. ai suoi figli. A mulher La donna dá nutrição, dà nutrimento, dá cuidado la cura e aglutina, traz papel. e raggruppa, Traz papel. porta vicino. Por exemplo, no Brasil, No Brasile, no domingo, quando a gente sai do culto, una domenica quando finisce il culto, a gente
fala assim: Noi diciamo così, vamos almoçar na casa da vovó. andiamo a mangiare a casa della nonna. Por que não fala na casa do vovô? Perché non si dice alla casa del nonno? Porque o papel da mulher Perché il ruolo della donna é trazer para perto o è filho. portare vicino il figlio. Venga. Vieni qua, figlio mio. Vieni qua vicino a me. Você entende isso? Comprendi questo? O papel do homem Il ruolo dell'uomo é suprir, è rispondere, è sostenere, é responder em amor. è rispondere in E amore. a melhor figura de homem E la miglior figura del que maschio está na Bíblia che si trova nella é a Bibbia figura de Jesus de è la figura Nazaré. di Gesù di Nazareth. Não é o machista, Non è il maschilista, não é o emasculado, o homem frágil, non è l'uomo fragile, mas é o homem homem. ma è l'uomo 100% uomo. O homem Un uomo que vive para a glória de che Deus. vive per la gloria di Dio. Eu tinha muito mais para falar para você, Avevo molto più da parlare, di dire, da condividere con voi, mas eu quero que você receba hoje, ma vorrei che tu ricevesse oggi não uma palavra de repreensão. non una parola di riprensione. A gente usa no Brasil a palavra exortar. Non una parola di esortazione, Exortar é brigar com a igreja. diciamo, tirare l'orecchio. Eu não faço isso. Non voglio fare questo. O meu ministério é de libertação. Il mio ministero è quello della liberazione. A única pessoa que pode exortar a igreja L'unica persona che può esortare la Chiesa é ele. è il pastore. Você pode animar, você pode desafiar, Tu puoi sfidare, puoi animare, você pode incentivar a igreja a caminhar em santidade. puoi incentivare la Chiesa per camminare in santità, Mas só quem pode puxar a orelha ma la persona che può tirare l'orecchio é a autoridade. è l'autorità, Ele é a única autoridade dessa igreja. è l'unica autorità di questa Chiesa. Entenda o que eu vou dizer. Comprendi quello che sto dicendo? Deus ele não fala com todo mundo. Dio non parla con tutti, Ele fala com Moisés. lui parla con Mosè. No capítulo 35 de Números, Nel capitolo 35 di Numeri, Deus fala: quando eu levantar profeta em Israel, quando io chiamerò dei profeti in Israele, através de sonhos e visões falarei com eles. attraverso sogni e visioni io parlerò. Mas não é assim, Ma non è così, é entre vocês. tra di noi. Porque com Moisés, Perché con Mosè eu falo face a face. io parlo faccia a faccia. Então Deus sempre fala com o anjo da igreja. Il Signore sempre parla attraverso un angelo della Chiesa. Você pega a igreja de Tiatira, de Sardes, de Pérgamo, Di Sardi, Bergamo, Tiatira, Efesini, Efeso. Ele não fala para a igreja, ele fala com o anjo Lui da non igreja. parla direttamente alla Chiesa, lui parla con l'angelo della Chiesa. Quando nós chegamos em Hermon, Quando siamo arrivati a Hermon, em Israel, você já foi lá? io sono stato in Israele, anche il pastore, il monte Hermon, Tem uma canção que nós cantamos, c'è una canzone che noi que é o cantiamo, Salmo 133. Salmo 133. Em hebraico, In ebraico, lui dirà adesso in ebraico, diz assim: dice così: Minei Manov Manaim Shevet Yahim Gamiahat. O óleo precioso l'olio prezioso que desce da barba che scende sulla barba e na gola de Arão e nella gola di Arone é como o Hermon, è come il monte Hermon, é como a neve que derrete è come la neve che si e scioglie abençoa todo Israel. e benedice tutto Israele. Hermon forma o rio Jordão. L'Hermon è la sorgente del fiume Giordano. Israel tem alguns mares. Israele ha alcuni mari, É o mar Mediterrâneo ao norte, ao oeste, su ovest il mar o Mediterraneo, mar Morto ao centro-sul nel centro-sud il mar Morto, e tem o mar da Galileia, c'è il mar della da Galilea sua fronteira leste com a Jordânia. verso la Giordania, Mas só tem um rio. ma c'è soltanto un fiume. É por isso que a água é tão È importante. per questo motivo che l'acqua è così vitale e importante. Esse salmo está dizendo E questo salmo sta dicendo que aquele caldo que desce de Hermon, che quell'acqua che scende dal monte Hermon ele desce na cabeça de quem está debaixo. scende sulla testa di chi è sotto, Ele abençoa. benedice. Então, se você viver E quindi se tu vivrai debaixo da autoridade de Deus, sotto l'autorità di Dio, debaixo da autoridade do seu pastor, sotto l'autorità del tuo pastore, debaixo da autoridade do seu esposo, sotto l'autorità di tuo marito, debaixo da autoridade do seu pai, sotto l'autorità di tuo debaixo padre, da autoridade da sua mãe, sotto l'autorità di tua mamma, você vai prosperar. tu, Você vai prosperar. tu prospererai. Todas as pessoas que se rebelam na Bíblia, Tutte le persone che si ribellano nella Bibbia eles não sobem, non salgono, eles descem. scendono, Não tem jeito. non c'è una via d'uscita. Gente que quer andar sozinho Chi vuole camminare da solo, e fala assim: che dice così: vou fazer um ministério independente. io farò un ministero indipendente. Ele pode estar decolando. Può essere come un aereo che sta É um volando, ônibus è espacial. un aereo spaziale, É um Discovery. è un Discovery, Challenger. Challenger, Porque isso é um princípio satânico. perché questo è un principio satanico. Não é um
princípio de Deus. non è un principio di Dio. Então, se você é mulher Quindi se tu sei la donna e você é rebelde, e sei ribelle, o seu filho está vendo, tuo figlio sta vedendo, a sua filha está vendo. tua figlia sta vedendo, Você está aprendendo em casa. stai imparando in casa. Você aprendeu com a sua mãe e com o seu Tu pai. hai imparato con tuo padre, hai imparato con tua Eu não mamma. levo desaforo para casa. Io non porto nessuna cosa mal risolta a casa, Mas você vem domingo na ma io igreja. vengo domenica alla chiesa. O filhinho está aqui dentro. Il bambino è lì nella scuola Ele está domenicale, ouvindo o professor falar uma sta coisa. ascoltando e dicendo una cosa, un insegnamento, E está vendo o papai fazer outra em casa. ma a casa vedi Paolo che fa un'altra cosa. Ele está aprendendo a Bíblia aqui. Sta imparando la Bibbia qui, A verdade. la verità, Mas a vida dele em casa é uma mentira. ma la vita sua in casa è una menzogna. O que você acha que vai acontecer? Secondo te che cosa succederà? O que acontece? Qual é a diferença Qual è la differenza? Che cosa accade entre uma geração que serve a Deus e uma geração que não serve a Deus? tra una generazione che serve Dio e una generazione che non serve a Dio? É uma geração no meio dessas duas C'è gerações una generazione tra queste due generazioni que ignora os princípios de che Deus. ignora i principi di Dio. Vou dar alguns exemplos. Voglio dare alcuni esempi. Aqui está Abraão, Allora, qui abbiamo Abramo, um homem segundo o coração de Deus. un uomo secondo il cuore di Dio. Não, esse é Davi. Questo è Davide, É um homem chamado amigo de Deus. è un uomo chiamato amico di Dio. O neto dele Suo nipote é Jacó. è Giacobbe. O nome dele é usurpador. Giacobbe è quello l'usurpatore. Isso significa Jacó. Questo è il nome significato di Giacobbe, quello che inganna. Aquele que toma aquilo que não é seu, que não é lícito. Quella persona che prende quello di una persona con ciò che è illecito. Ele engana o irmão e toma o direito de primogenitura do irmão. Allora, lui inganna il fratello e prende il diritto di primogenitura del fratello. Ele engana o papai que está servo, Lui sabe? inganna anche suo babbo che è cieco Para roubar a bênção do irmão. per rubare la benedizione di suo fratello. Você pensa que isso é bom? E pensi che sia buono? Essa mentira de Jacó Questa menzogna di Giacobbe custou para ele ha costato a lui 20 anos. 20 anni, 20 anos 20 anni sofrendo na casa de Labão, in sofferenza a casa di Labano. sendo enganado por Labão. E a sua volta lui è stato ingannato dallo zio. Sabe qual é a razão disso? Sai il motivo di questo? Entre Abraão e Jacó está Isaac. È perché tra Abramo e Giacobbe c'è Isacco in mezzo. Isaac Isacco é filho de um grande pai, è figlio di un grande padre, mas ele não tem história nenhuma para contar. ma non ha nessuna storia da raccontare. Papai ora, Babbo prega, mas Isaac não ora. ma Isacco non prega. Papai conhece a Deus, Il babbo conosce Dio, mas me diga uma boa história de Isaac. ma mi puoi raccontare una bella storia di Isacco? Me conte uma boa história de Una Isaac. buona storia. Una. A história não é de Isaac. La storia non è di Isacco, Quem manda na casa dele é Rebeca. perché chi comanda a casa sua è la moglie. Rebeca não tem o chamado de Deus. Rebecca non ha la chiamata da Dio. Isaac tem o Ce chamado de l'ha. Deus. Isacco l'ha chiamata. Mas Isaac deixa tudo na mão de Ma Rebeca. Isacco cosa fa? Consegna tutto alla moglie. E Rebeca ensina o filho E la Rebecca insegna al figlio a fazer o mal. a fare il male. Vamos, meu filho. Dammi mio figlio, Vamos andiamo, enganar papai. andiamo a ingannare il babbo. Vamos pegar a bênção do seu irmão para você. Prendiamo la benedizione di tuo fratello per te. Você está entendendo? Mi stai capendo? Entre uma geração que serve a Deus Quindi tra una generazione che serve e Dio uma geração que não serve a e Deus, una generazione che non serve a tem Dio, alguém no meio c'è qualcuno in mezzo que em casa che a casa é do mal, è del aí male na igreja é do bem. e non è del bene. Ele tem duas caras. Allora ha due facce. Você está entendendo isso? Avete compreso questo? Vou falar um pouquinho para você de Davi. Voglio dire qualcosa su Davide. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davide è un uomo secondo il cuore di Dio. Davi está aqui, Davide è qui, ele vence os gigantes. lui vince la lotta contro i giganti, Ele mata 10.000. lui ha ucciso A 10.000. canção diz isso. Saúl La matou canzone 1000. diceva questo: Saulo ha ucciso 1000, Ele Davide venceu 10.000. 10.000. Davi é um homem extraordinário. Davide è un uomo straordinario. Deus encontra ele Lui è incontrato dal Signore. atrás da manhada, do rebanho. Ele estava Era lì vicino, stava lavorando, sei nella mandria, ok? ok? Sabe quem é o neto de Davi? Sai chi è il nipote di Davide? É um garoto chamado Roboão. È un ragazzo che si chiama Roboam. Ele dividiu o reino que o pai conquistou, o avô conquistou. Lui ha diviso il regno che il suo babbo aveva conquistato, Com uma costruito. semana de reinado. In una sola settimana. Ele reina por uma semana. Lui ha regnato per una sola O settimana. reino é rachado. Il regno è spaccato. Il regno del nord e del 10 sud. tribos vão para o norte. 10 tribù verso il nord e 2 verso il sud. Sabe qual é a razão disso? Sai il motivo di questo? Porque aqui no meio tem um homem chamado Salomão. Perché qui in mezzo c'è un uomo chiamato Salomone. Mas pastor Salomão é o homem da sabedoria. Oh, ma pastore, Salomone è un uomo pieno di saggezza. Pede, eu vou te dar,
dar, chiedimi, io ti darò. a me dar sabedoria. Dammi saggezza. Escute, Ascolta, você pode conhecer a Bíblia inteira. tu puoi conoscere la Bibbia intera. Salomão é um homem muito sábio. Salomone è un uomo estremamente saggio. Ele conhecia a Escritura, Lui conosceva la scrittura, mas ele não tinha temor do Senhor. ma non aveva timore del Signore. Sabe o que ele fez? Sai cosa ha fatto? Ele trouxe ídolos para dentro de Jerusalém. Ha portato gli idoli dentro a No Gerusalemme. capítulo 1 de Reis, E nel capitolo 1 dei Libri del Re, capítulo 1, perdão, 1 Reis, capítulo 11, primo Re, capitolo 11, verso 11. É muito fácil Versetto decorar esse 11. texto. 1 Reis 11. primo Re 11:11. Deus chama Salomão, Dio chiama Salomone porque você desprezou minha palavra, perché Salomão. tu mi hai disprezzato la mia parola, Trouxe Salomone, ídolos para dentro de e hai Jerusalém. portato gli idoli dentro Você Gerusalemme. trouxe Moloque aqui para Tu dentro. hai portato Moloch A qui dentro, abominação dos amonitas. l'abominazione degli ammoniti, E você desviou meu e tu povo. hai deviato il mio Eu popolo. vou tirar o reino da mão do teu filho. Io toglierò il regno dalla mano del tuo figlio, Eu vou destruir, io distruggerò, porque você pecou contra mim. perché tu hai peccato contro di me. Sabe alguém Sai qualcuno que às vezes é de Deus che a volte è di Dio e às vezes é do diabo? e a volte è del Satana? La stessa persona. Na igreja ele é uma bênção, In chiesa è una benedizione, mas fora da igreja ma fuori dalla ele chiesa ganha dinheiro com fraude. lui inganna le persone per fare soldi. Na igreja ele é uma bênção, In chiesa è una fora benedizione da igreja e fuori dalla ele chiesa maltrata a aliança de amor dele. lui non nutre quell'alleanza d'amore. Sabe qual é o resultado? Sai qual è il De risultato? alguém que às vezes é Di qualcuno che a volte e è às vezes não é. e a volte non è? É que aqui tem um menino È perché qui in mezzo c'è un bambino que vai sofrer as consequências da che geração. soffrirà le conseguenze di questi errori. Se você não ora, Se tu non preghi, seu filho não vai orar. tuo figlio non pregherà. Se você não tem intimidade com Deus, Se non hai intimità con Dio, seu filho não vai ter intimidade com tuo Deus. figlio non avrà intimità con Dio. Hoje meus filhos estão grandes, Oggi i miei figli sono grandi. mas até o ano passado, Ma até esse ano, fino a quest'anno chega uma hora na minha casa arriva un momento a casa que eu paro tudo. che io fermo tutto. Para tudo. Tutto. Venho para minha cama. Venite qui. Nel Sento letto. eu, Fabiola, Allora c'è lui, la moglie Arthur e Natália. e i figli entrambi E nós oramos e juntos. noi preghiamo E insieme. nós clamamos E juntos. noi gridiamo al E Signore. nós falamos dos nossos impossíveis para E Deus. noi condividiamo i nostri E impossibili nós davanti a dividimos Dio. os nossos sonhos com o Senhor. E noi condividiamo i nostri sogni Nós davanti al Signore. convidamos Deus. Noi invitiamo Dio. Querido, escute comigo. Ascolta quello che sto per A dire. Bíblia é a verdade. La Bibbia è la A verità. Bíblia não erra. La Bibbia non sbaglia. Eu estou vendo jovens aqui. Sto vedendo alcuni giovani qui. Não caiam na bobagem Non cadere nella follia de achar que você tem um caminho melhor que Deus. di pensare che tu hai, guardate qua i giovani, dove sono i giovani? Quelli che i giovani guardano qua, Você vai quebrar a cara. perché tu rispezzerai la faccia. Se você trocar Deus Perché se tu scambi Dio por uma profissão, per una professione, escute, a sua profissão é ótima, avere una você professione deve ottima, estudar, devi studiare, mas não troque Deus. ma non scambiare Dio, Não negocie Deus non negoziare por Dio um amor, per un amore, por um romance. per un romanzo, Vai passar. perché passerà. Escute o que eu estou dizendo. Ascolta quello che sto Pergunte dicendo. ao seu pai, Domanda al tuo padre, pergunte ao seu vizinho. domanda al tuo vicino. Passa. Passa, Deus não passa. Dio non passa. As promessas humanas Le promesse umane morrem. muoiono. Quantos aqui ouviram a expressão assim? Quanti qui hanno sentito qui Eu te l'espressione? amo. Io ti amo E eu nunca vou te abandonar. e non ti abbandonerò Eu mai. vou ser seu para sempre. Io sarò tuo per E sempre. essa pessoa já foi embora da sua vida. E questa persona già ti ha abbandonato. Levanta a mão. Ti è successo questo? Levante a mão, levante a mão. Alza la mano. Alguém disse para você: Qualcuno ha detto a te, eu te amo. io ti E amo, eu nunca vou te non ti abandonar. abbandonerò mai. Mas te abandonou. Ma ti ha abbandonato. Levante sua mão. Alza la mano, non abbiate vergogna. Você está vendo? Avete visto? A palavra do homem La parola dell'uomo seca. Morre com o homem. muore con l'uomo, si secca. A palavra de Deus não morre. La parola di Dio non muore, Porque ela funciona dentro de um lugar chamado eternidade. perché funziona all'interno di un luogo chiamato eternità. Deus ele vive na eternidade. Dio vive dentro dell'eternità E a palavra dele e a parola sua não morre. non muore, Ela cumpre o que lhe apraz. cumpre, ossia va in adempimento in tutto ciò che piace a lui, Ela não volta vazia. non torna vuota. Então confie na palavra de Allora Deus. confidate nella parola del Quero Signore. que você olhe para mim agora. Voglio che tu possa guardare me adesso. Olhe para mim. Para mim. Guardate, Olha possiamo para meus guardare il olhos. pastore? Olha para mim. Quero olhar para Guardate il mim. pastore. Está olhando para mim? Olha para mim. Olha para mim. Guardate il pastore. Escute o que eu vou dizer. Ascolta quello che ti sta dicendo. Passarão os céus e a terra. Passeranno i cieli e la terra, A palavra
passa. Però la parola di Dio non passerà. Deus Dio não mente. non É mente. impossível que ele minta, È impossibile che lui menta, porque Deus é a verdade. perché lui è la verità. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Io sono la via, la verità. Tudo aquilo que as pessoas dizem para você, Tutto quello che le persone dicono a te, elas podem mentir. loro possono mentire. Deus não vai mentir. Dio non mentirà. Você entende Tu isso? comprendi questo? Confie no Senhor. Confida nel Signore. Todas as vezes que eu resolvi Tutte le volte che io ho risolto desconfiar de Deus non fidarmi più di Dio e trilhar um caminho e seguire una strada diferente da Escritura, diverso dalla scrittura, eu bati no muro a 200 por ho hora sbattuto la testa contro un muro a 200 km/h e eu me machuquei. e io mi sono fatto male. Eu preciso orar Noi abbiamo bisogno di pregare para iniciar. per concludere. Amém? Amen?